A Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de receber a todos, para a solenidade de entrega da Medalha da Ordem José Bonifácio, ao senhor Mário Jorge Lobo Zagallo, e a abertura do semestre do Instituto de Educação Física e Desportos. A Ordem do Mérito José Bonifácio foi criada em 1972 para homenagear aqueles que se destacaram em alguma área da educação e da cultura. Hoje não será diferente. Homenagearemos uma personalidade que, com seu trabalho, tornou-se um exemplo de persistência, capacidade, profissionalismo e brasilidade. Convidamos o grupo de Oficina de Arte Corporal Capoeira, do Instituto de Educação Física e Desportos, para fazer uma apresentação. Para compor a mesa solene, convidamos neste momento as seguintes autoridades. O magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Ricardo Vieira Alves. A vice-reitora da UERJ, professora Cristina Maioli. Representando a Sub-Reitoria de Graduação, a professora Benedita Deusdará Rodrigues. A Sub-Reitora de Extensão e Cultura, a professora Regina Lúcia Monteiro Henriques. O diretor do Instituto de Educação Física e Desportos, professor Edson de Almeida Ramos. E o nosso homenageado de hoje, senhor Mário Jorge Lobo Zagallo. Pedimos a todos os presentes que fiquem de pé para a execução do hino nacional. Eu gostaria de convidar a participar da mesa o professor Américo Faria, grande e eminente esportivo do Brasil. Magnífica vice-reitora, senhora sub-reitora, professor Américo Faria, professor Edson, professora Benedita, representando a SR1, nosso homenageado, Mário Jorge Lobo Zagallo. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro condecora hoje o esportista Mário Jorge Lobo Zagallo. Cumprindo todos os procedimentos regimentais, o Conselho da Ordem do Mérito José Bonifácio resolveu conceder a comenda da Ordem em seu grau máximo, de grão oficial, ao emérito esportista. Cumprimento o Instituto de Educação Física e Desportos da UERJ pela iniciativa de propor essa homenagem a um dos maiores esportistas brasileiros. Parabéns ao diretor Edson de Almeida Ramos, à vice-diretora, a professora Solange Lima Ferreira, e ao professor João Gonzaga pela iniciativa. Várias razões justificaram a concessão da comenda da Ordem do Mérito José Bonifácio a Mário Jorge Lobo Zagallo. Vou destacar, dentre tantas outras qualidades,
13 motivos que foram considerados pelo Conselho da Ordem na apreciação da sua indicação como membro permanente. O primeiro, nascido na década de 30 em Maceió, estado de Alagoas, Zagallo descende diretamente da terra que ofereceu ao Brasil os dois primeiros presidentes de nossa República, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Zagallo, talvez por sua naturalidade, defende apaixonadamente o Brasil e os brasileiros. Não seria um exagero denominá-lo de Mário Brasileiro Zagallo. Segundo motivo, em sua brilhante carreira de jogador de futebol, atuou como ponta esquerda. Era o armador pela esquerda, o desafogo da defesa, o idealizador do contra-ataque, o ajudante no lateral. Zagallo sempre foi artífice do futebol companheiro e solidário, do jogo coletivo e da vibração com todos os seus companheiros. Terceiro, os brasileiros ganham o primeiro grande presente de Zagallo quando contribui decisivamente para o Campeonato Mundial de 58 na Suécia. Vencemos a final por 5-2 contra o time da casa e fomos aplaudidos por todo o estádio pelo nosso futebol. Quarto, em 1962, no Chile, Zagallo faz o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo, contra o México, anunciando outro presente para os brasileiros, o bicampeonato mundial. Quinto, em 1970, no México, como técnico da seleção brasileira, o Brasil é tricampeão do mundo. Os tempos tristes e sombrios em que o país vivia, o cerceamento à liberdade e à democracia, foram suavizados com a alegria popular e a vitória brasileira. Que time! Como jogavam juntos e bem. Sexto, Zagallo tem uma história de vida ilibada. Como esportista, sempre se envolveu nas boas causas do esporte. Nunca foi motivo de escândalo, de estrelismo infantil e de causador de desavença entre seus companheiros e liderados. É um exemplo como ser humano e esportista. Sétimo, Zagallo é um apaixonado pelo futebol, que escolheu como profissão. Tem desde quando era jogador até hoje, no exercício profissional técnico, uma atitude não burocrática com o esporte e nem com o trabalho. O futebol para Zagallo é atitude, um ato de paixão e amor. Oitavo, do lobo que compõe seu nome, retirou as características da ação coletiva e da força para conseguir seus objetivos. Lembro bem do lobo Zagallo como treinador jogando com o time, enfrentando graves adversidades e, na maior parte das vezes, as vencendo. Nono, o Instituto de Educação Física da UERJ, que é uma referência acadêmica no Rio de Janeiro, na preparação de profissionais para o esporte e para a educação esportiva, traz Mário Jorge Lobo Zagallo para o quadro da UERJ. A homenagem a Zagallo é também um ato meritório para a própria universidade, que se eleva em ter entre os seus o grande esportista que ele é. Décimo, Mário Jorge Lobo Zagallo é inspiração para vários jovens esportistas. Sua presença aqui entre estudantes demonstra seu carinho pela juventude e sua vocação para a transmissão. Quantos jovens jogadores tiveram o privilégio de serem orientados por Zagallo? E, seguindo seus bons ensinamentos, desenvolveram-se na profissão. 11. Nosso homenageado tem a simplicidade dos grandes homens. Aqueles que realizam não têm a empáfia e nem a arrogância daqueles que precisam demonstrar que realizam. Sua biografia é a sua maior referência. 12. Nosso professor Ronaldo Elal tem demonstrado em seus trabalhos de pesquisas e artigos a complexidade e importância do futebol para os brasileiros. Zagallo é, com certeza, um dos grandes ícones desse nosso modo especial de vida, no qual o futebol é cenário de redes sociais, de interações interpessoais variadas e distinção para os brasileiros, que compõem uma pátria com chuteiras, como dizia Nelson Rodrigues. 13. E, por fim, no número de sortes de nosso homenageado, um dos aspectos mais importantes dessa trajetória vitoriosa é que Zagallo, como jogador, foi tricampeão carioca pelo Flamengo, o maior número de títulos em sua carreira em um clube
e apenas bicampeão pelo Botafogo. Quem sabe me dá sorte. Quem sabe me dá sorte como flamenguista nas finais da Carioca deste ano. Mário Jorge Lobo Zagallo, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro sente-se muito honrada com a sua presença. Aceite com carinho a nossa singela homenagem. Muito obrigado. Magnífico reitor, professor Ricardo Vieira Alves, magníficas subreitoras, professora Regina, professora Benedita, professor Edson, diretor do Instituto de Educação Física, ilustre convidado, senhor Mário Jorge Zagallo, senhoras e senhores. O início do ano letivo, em especial este que marca o início de uma nova gestão, é sempre um momento muito especial na vida acadêmica de uma instituição de ensino como a nossa. É sempre com muita alegria que vemos os prédios desse campus voltarem a ter vida com a chegada dos novos alunos, os nossos calouros, que iniciam a sua jornada junto à concretização dos seus sonhos, nos quais nos sentimos muito honrados em fazer parte. Esses são recebidos de forma muito descontraída e festiva pelos nossos velhos alunos, os veteranos, através do tradicional trote, que deverá continuar ainda com outras atividades por mais algum tempo. A universidade tem os seus rituais, suas tradições. Assim, hoje estamos cumprindo uma delas ao dar início às atividades do Instituto de Educação Física e de Esportes de forma solene através de uma aula inaugural. Esta é sempre proferida por pessoas ilustres, expoentes nas suas áreas de atuação, pessoas que são exemplos pelas suas vidas, pelas suas realizações, como é o caso do nosso convidado, o senhor Zagallo, que é um dos meus heróis da Copa de 70, que para mim representou o momento mais emocionante e mágico do futebol brasileiro. Eu lamento que ele tenha passado pouco tempo no Fluminense. E eu desejo que a presença dele aqui não contribua para o sucesso do nosso querido Flamengo. Eu até torço pelo Botafogo. Eu gostaria de encerrar agradecendo pela oportunidade de estar aqui hoje com os nossos amigos funcionários, nossos colegas professores, nossos queridos alunos e convidados, para também estar prestando uma homenagem ao senhor Mário Jorge, o nosso Zagallo, entregando-lhe a medalha da Ordem José Bonifácio como um reconhecimento por tudo que ele representa para o esporte do nosso país. Obrigada. Magnífico reitor, magnífica vice-reitora, representante da subreitoria de graduação da UERJ, nosso ilustre homenageado, professor Edson, diretor do Instituto de Educação Física e Desportos, caros convidados, plateia, formada por nossos alunos, professores, servidores técnico-administrativos. Eu não entendo nada de futebol e nem pretendo agora me arvorar a querer entender alguma coisa. Mas talvez justamente por isso, eu me sinto muito honrada de falar em nome das subreitoras nesse momento solene da nossa universidade. Porque a expressão que Zagallo representa para todos nós, a representatividade que ele possui no nosso país, extrapola a área do esporte, a área do futebol. Ele é um nome conhecido por todos nós, pela força que ele representa, pela sua garra, pela sua determinação, pelo exemplo de homem público que ele tem sido. E é uma grande honra para a nossa universidade poder prestar-lhe essa homenagem nesse momento. Parabenizo a iniciativa do Instituto de Educação Física e Desportos por essa justa homenagem e agradeço a vocês por nos dar a oportunidade de marcar esse momento do início do semestre letivo da nossa universidade com uma homenagem tão digna como essa, um reconhecimento da nossa universidade a todos os méritos dessa figura pública que é o Zagallo. A sua força e a sua paixão devem ser tomadas por nós como um grande exemplo de vida, um exemplo para os nossos caminhos profissionais, para os caminhos que queremos traçar para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos amigos e, principalmente, naquilo que trouxermos para nós
uma responsabilidade que assumiremos no desempenho da nossa profissão. Então, eu fico muito honrada nesse momento de participar dessa homenagem. Agradeço, parabenizo o nosso homenageado, mas, principalmente, agradeço a você, Zagallo, por nos dar a oportunidade de ver em você esse exemplo de vida que nós podemos ter para nós. Muito obrigada, parabéns mais uma vez ao Instituto. Zagallo, Zé Galo, Lobo, esse é o homem que nós tentamos mostrar a cara do verdadeiro brasileiro que nós gostaríamos de ver estampado no nosso noticiário. Infelizmente, não é isso que ocorre. Essa homenagem serve também para resgatar a vida da universidade, em particular do Instituto. Nós, por tradição, sempre tivemos essa aula inaugural. Tentando resgatá-la, com certeza, mostraremos uma nova universidade, um novo instituto. Gostaria de agradecer muito a honra de poder trazê-lo aqui, Zagallo, e gostaria de deixar também patenteado que o Zagallo, dependendo da pessoa que tenho convivido com ele há mais de 10 anos, quase que diariamente, é uma pessoa incrível. Eu tenho a honra de dizer que ele é o meu amigo. Muito obrigado, Zagallo. Polêmico, carismático, teimoso, mas acima de tudo um vencedor. Zagallo é o único homem no planeta a ter 4 títulos de Copas do Mundo. 2 como jogador, em 1958 e 62, uma como técnico em 1970 e uma como coordenador técnico em 1994. Nascido em Maceió, Alagoas, Mário Jorge Lobo Zagallo mudou-se para o Rio de Janeiro ainda criança. Começou a carreira de jogador no América. Anos depois, transferiu-se para o Flamengo, onde começou a ganhar destaque nacional, chegando à seleção brasileira. Campeão mundial como titular na Suécia, em 1958, Zagallo mudou de equipe cerca de 2 meses após a Copa, indo para o Botafogo. Em General Severiano, formou a melhor linha de ataque da história do clube, ao lado de estrelas como Quarentinha, Garrincha e Amarildo. Como jogador do clube, pôde comemorar o bicampeonato mundial pela seleção brasileira. Logo após encerrar a carreira de jogador, Zagallo começou a atuar como treinador nas divisões de base do time, ascendendo rapidamente ao comando da equipe principal. Pelo Botafogo, viriam os primeiros títulos nessa nova carreira. No início de 1970, Zagallo teve sua maior glória como treinador. Há poucos meses da Copa do México, Zagallo assumiu a seleção, conquistando o tricampeonato. Permaneceu na seleção até o fim da Copa do Mundo de 74. Em meados da década de 70, Zagallo seguiu para o Oriente Médio, abrindo um caminho que se tornaria usual para treinadores. Retornou à seleção como coordenador técnico e conquistou o 4º título mundial em 94. Na ocasião, ele retomaria o posto de técnico da seleção, conquistando o vice-campeonato do Mundial de 98. Sua trajetória pela seleção brasileira se encerrou após a Copa de 2006. Diante de um histórico como esse, só temos a agradecer pela sua enorme colaboração ao futebol brasileiro, pelo seu maior exemplo de amor e dedicação ao esporte, e, acima de tudo, como divulgador da cultura brasileira ao redor do mundo. Brasil campeão tem 13 letras, como o senhor bem sabe. Mas vamos além. Muito obrigado também tem 13 letras. Muito obrigado, Mário Jorge Lobo Zagallo. Termo de outorga da medalha da Ordem do Mérito José Bonifácio ao ilustríssimo desportista senhor Mário Jorge Lobo Zagallo, no grau de grão-oficial. Aos 2 dias do mês de abril de 2008, de acordo com o disposto na Resolução 492, de 25 de setembro de 1980, do Conselho Universitário, e conforme proposta do Conselho da Ordem, foi realizada em sessão solene no Teatro Odilo Costa Filho a outorga da medalha José Bonifácio ao senhor Mário Jorge Lobo Zagallo, no grau de grão-oficial da Ordem, em reconhecimento à destacada e brilhante carreira do homenageado e à sua contribuição ao desenvolvimento do desporto e à cultura brasileira.
Diploma da Ordem, nele está escrito, vocês viram que a capinha é especial? Está escrito: o reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista o disposto na Resolução 408, de 7 de dezembro de 72, no Conselho Universitário, e de com acordo com a proposta do Conselho da Ordem, resolve conferir a Ordem do Mérito José Bonifácio, no grau de grão oficial, ao senhor Mário Jorge Lobo Zagallo, ícone de sua geração e embaixador da cultura brasileira no mundo inteiro. Quero agradecer ao reitor Ricardo e toda a sua equipe por essa homenagem que fizeram para mim. Essa ordem do mérito de José Bonifácio, coincidentemente, José Bonifácio tem 13 letras. De modo que eu estou aqui duplamente satisfeito. Eu quero falar que o 13 veio de Santo Antônio, fé. Só precisa ter fé. E esse 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, a minha mulher, ela é muito devota de Santo Antônio. Depois que eu parei de jogar, que eu tinha prometido a ela que encerrava, e ela ficou toda satisfeita. Só que depois eu continuei como técnico, né? De jogador tinha parado. Aí continuei como técnico. E tive uma felicidade muito grande, junto com os meus companheiros, comissão técnica, os jogadores, de conquistar títulos. No juvenil do Botafogo, foi quando eu comecei a minha vida como técnico. Tive a felicidade com todos de sermos campeões. Tive a felicidade de galgar a equipe principal. Nós fomos campeões 67, 68, bicampeão carioca e bi da Taça Guanabara. No ano de 69, 68 para 69, o Botafogo se sagrou campeão da Taça Brasil. E em 70, fui convidado para a seleção brasileira e tivemos a felicidade de sermos tricampeões do mundo. Eu não vou ficar aqui enumerando meus títulos, senão a gente vai entrar pela hora do jantar. Então, eu combinei até com o Edinho de vocês participarem comigo, fazendo perguntas, do que eu fazer uma palestra. De modo que eu estou à disposição de vocês. E quando puder dar o início, aí o nosso reitor aqui, que, desculpe, eu estar me incluindo aqui também. Quais os sistemas do Brasil nas Copas de 58, 62 e 70? Eu vou dar essa resposta de 58 primeiro, mas que antecedeu, antes da seleção chegar na Suécia. Eu estava no Flamengo, teve um jogo Flamengo e Botafogo, em que o preparador físico da seleção, Paulo Amaral, veio me avisar, dizendo que a comissão técnica estava observando aquele jogo. Então, isso, em vez de eu tremer, me deu mais força. E nesse jogo, então, eu joguei muito, modéstia à parte, joguei muito. E tive a felicidade de ser convocado para a seleção brasileira. Vieram jogos amistosos, teve problema de exame médico, eu estava com a saúde inteira, e o canhoteiro e o Pepe, que eram os outros dois pontos esquerdos, estavam com problema de foco, de gengiva, e eu tive a felicidade de estrear no primeiro jogo do Brasil, no Maracanã, com 200 mil pessoas, e tive a felicidade de marcar 2 gols, já que a minha posição não é de fazer muitos gols, é mais de assistência, né?
E com isso eu fui me firmando e acabei seguindo para a Copa do Mundo de 58. Como eu jogava diferente dos dois pontas, o Canhoteiro era um driblador, o Pepe era um jogador que batia muito forte na bola, fazia muitos gols. O Fiola, que eu tenho que agradecer, porque foi através dele, por eu ser diferente dos dois, ele preferiu levar um ponta mais ofensivo e, no caso, o Zagallo, que era um jogador que já fazia uma dupla função. Então, o sistema de 58 foi uma variação do 4-2-4 para o 4-3-3. Eu era um ponto esquerda ofensivo na hora que o Brasil pegava a bola e defensivo quando a bola estava nos pés da seleção da Suécia. Com isso, nós jogávamos fechados, dificultava o adversário e, consequentemente, quando nós íamos ao ataque, nós íamos com 6, 7 jogadores. E, com isso, houve uma diferença muito grande do Brasil de 50, do Brasil de 54, e nós fomos uma surpresa dentro da Copa, porque muita gente não acreditava no Brasil, porque até então nunca tinha ganho uma Copa do Mundo. 62 foi praticamente uma repetição, aí num 4-3-3, mas havendo essa mesma variação, e a equipe, 4 anos mais velha, ganhou na experiência, porque naquela época a preparação física não era igual a de hoje, mas as equipes que jogavam tinham a mesma situação física. E com isso o Brasil pôde jogar com jogadores mais idosos e acabamos ganhando mais uma Copa do Mundo. Em 70, há 2 meses da Copa, já que o Saldanha era o técnico, houve problemas com ele diante da comissão e resolveram demiti-lo. Convidaram primeiro, antes da minha pessoa, convidaram o Dino Sani, que jogou na seleção brasileira de 58. E ele respondeu que estava verde. Quando vieram para mim, eu digo, eu estou madurinho. E a gente nunca deve perder uma oportunidade na vida. Agarra porque pode não ter outra. 1970. Nosso time foi a equipe melhor preparada fisicamente e cientificamente. Fomos para o México. A nossa sede, no caso, era em Guadalajara, e nós ficamos concentrados no hotel em Guanajuato, a 2.300 metros. E nós chegamos um mês antes da Copa ser iniciada. E, cientificamente, a seleção se preparou para jogar na altitude, a 2.300 metros, que era a capital, e Guanajuato tinha 2.300. Passamos 21 dias treinando fisicamente na altitude, para que, se nós chegássemos a uma final, organicamente, a nossa equipe ia jogar os dois no México, na final que nós jogamos contra a Itália, sem sentir o problema de altitude. Tivemos a felicidade de ganhar os jogos em Guadalajara e fomos jogar a final contra a Itália a 2.300 metros de altitude. Foi um esquema diferente do que o Saldanha brilhantemente ganhou nas eliminatórias da Copa do Mundo, mas jogava no 4-2-4. Com o meu modo de pensar, não podíamos jogar mais
dentro desse esquema, porque as outras equipes estavam todos com o maior número de jogadores no meio de campo. Consequentemente, quando eu assumi, eu já tive uma mudança muito grande na equipe. Porque jogava Rogério, Tostão, Pelé e Edu. O Piazza e Gerson. Carlos Alberto Torres, na lateral direita, Brito, Joel Fontano e Rildo. Isso nas eliminatórias. Eu já tinha a minha ideia quando eu fui convidado. O Rivelino e o Clodoaldo, que eram banco, que eram reservas, eu coloquei na equipe titular, passando o Piazza para quarto zagueiro, porque eu não gostava nem do Fontana, nem do Joel. E na lateral esquerda entrou o Everaldo. Jogaria o Marco Antônio, que inclusive tecnicamente era melhor, mas ele sentiu uma dor na véspera do jogo e eu achei por bem colocar o Everaldo. Nós ganhamos de 4-1 e eu mantive a equipe. A nossa equipe já jogava em grupo. A nossa marcação nunca foi por pressão. Nós esperávamos o adversário vir, porque a maioria europeu gostavam de espaço. Se você vai marcar na frente por pressão, primeiro, mesmo preparado, nós estamos jogando na altitude. E era um desgaste muito grande você fazer essa marcação lá na frente. Então, no meu ponto de vista, eu preferi marcar no meio círculo, para trás, e quando nós pegávamos a bola, aí nós tínhamos uma linha e o meio do campo, era Jairzinho, Pelé, Tostão e Rivelino. Meio de campo com Piazza e o Gerson. O Carlos Alberto era um verdadeiro ponta-direita. Ele ia à frente. E atrás nós tínhamos o Brito, o Piazza e o Everaldo. Então o esquema mudou totalmente e nós jogamos em grupo. Quando perdiam a posse da bola, nós retornávamos. Quem foi o melhor jogador, Garrincha ou Pelé? Vou ficar em cima do muro. Eu tive a felicidade de jogar com os dois no Botafogo e com os dois na seleção brasileira. Eu acho que, igual ao Garrincha, não vai aparecer outro no mundo. Isso eu afirmo. O Pelé fez mais de 1000 gols, mas ele fez mesmo mais de 1000 gols. Portanto, eu considero ele o melhor ponta de lança que eu já vi jogar. E tive a felicidade de, no jogo da Rússia, que foi quando entraram os dois, 3 minutos a bola não saía do lado direito. Eu estava pela ponta esquerda, eu era o torcedor mais privilegiado que eu estava dentro de campo. E nós fizemos um gol logo de início e acalmou as coisas, acabamos ganhando de 2-0. Qual foi a emoção ao receber de um colecionador uma foto sua com a camisa do América da sua primeira partida de futebol? O América era inicialmente o meu time, porque eu joguei em 48 e 49, já faz tempo, hein? Tive a felicidade de jogar, eu morava ali na Tijuca, meu pai foi conselheiro do América, e é evidente que, ao ganhar a camisa, fiquei satisfeito e orgulhoso. Qual foi o melhor técnico para o jogador Zagallo? Daqueles que eu convivi, escolhi o Fleitas Solis, o paraguaio. Ele foi tricampeão pelo Flamengo, e eu tive a felicidade
de estar na equipe. O primeiro ano eu estava na reserva, joguei poucos jogos, o titular era o Esquerdinha, e nos 2 anos eu era o titular da posição. Passou comigo um fato interessante com o Fleitas Solis. Eu era um driblador, e toda vez que eu pegava a bola e driblava, ele marcava foul contra. Eu pegava a bola, ele marcava foul contra. Eu digo, acabou a minha carreira, vou ter que atender o que ele está falando. E eu pensei que na mudança fosse me prejudicar, ao contrário. Ela me favoreceu. Comecei a largar mais a bola, já corri os 100 metros de campo, a dupla função que eu comecei a fazer, tinha uma boa condição orgânica. Eu comecei no Juvenil do América na minha esquerda. Eu tinha 17 anos. E no ano seguinte, eu pensei, eu vou mudar de posição, porque com a camisa 10 tem muita gente craque e eu não vou chegar à seleção brasileira. Então, fui para a ponta esquerda. E hoje eu posso dizer que o meu sonho foi realizado na posição de ponta esquerda, e a gente tem sempre que acreditar. Até nos momentos mais difíceis, em que eu estava na seleção, saía no jornal toda hora, cortado, Zagallo. Era o Pepe e o canhoteiro. Eu lia jornal, escutava rádio, parei de ler, de escutar, me concentrei, eu vou ter que me superar, é a garra, é a vontade, é a disposição para eu chegar onde eu quero. E, felizmente, eu cheguei, e ainda a sorte de ser campeão pelo Brasil pela primeira vez. Você prefere o futebol de resultado ou o futebol arte? Eu prefiro ser campeão e com futebol arte. Agora, entre jogar bonito e perder, eu prefiro jogar feio e ganhar. Qual é a dimensão que você atribui ao futebol como instrumento de inclusão social? Eu entrei no pior momento dentro do futebol. Me recordo perfeitamente que as meninas, elas eram proibidas pelos pais de olhar para o jogador, namorar, não era aceito na sociedade. Hoje, a primeira coisa que fazem, os pais, olha lá o fulano, e olha bem para ele. Quer dizer, mudou tudo. Né? E eu também quase que não participei, porque meus pais não queriam que eu jogasse. Porque o futebol, quando eu comecei em 48, 49, era sinônimo de vagabundo. E eu ali já tinha até meu curso de contabilidade realizado, e daí o meu irmão conversou com meu pai, ele já tem uma estrutura, já tem uma educação, deixa ele jogar. Inclusive eu joguei 2 anos sem ganhar nada, pagando, porque eu era sócio contribuinte, então eu pagava. Não ganhava um tostão. O que o senhor tem a dizer sobre o preconceito que a mídia tem contra o jogador e o profissional de educação física de desporto de uma forma geral? É porque normalmente acham que o teórico nunca participou de jogar, então entre os jogadores se falam muito a esse respeito. Mas eu, no meu ponto de vista, acho que o professor formado tem muito mais condição de realizar seu trabalho e com outra cultura. E o problema da educação física, a pessoa está estudando, está realizando aquilo que ele quer. Então, eu acho que o teórico tem condições de trabalho, como o Parreira, Coutinho, Antônio Lopes, Américo.
Oswaldo Oliveira, mas o problema é você saber se expressar, que é fundamental, ser líder, dar os treinos. O teórico é muito mais estudioso do que o próprio atleta que assume uma função de treinador ou de preparador físico. Das conquistas da seleção brasileira, qual, na sua opinião, foi a mais emocionante? 58 como jogador, que você escutava naqueles rádio de válvula, que você, para escutar o gol, era assim, gol, você tinha que prestar muita atenção para saber mesmo se era gol ou não. A de 70 foi o futebol arte, como você falou, bonito, e ganhou. Aí está tudo 100%. Um futebol que agradou a todos. Foi dito pela imprensa inglesa que era o futebol do sonho, e o Brasil realizou através do mundo, porque a televisão, a tecnologia já tinha chegado, consequentemente, essa seleção estará eternamente no coração, principalmente de todos nós. Na sua opinião, como proceder nos esportes de alto rendimento para que os aspectos psicológicos não interfiram no rendimento do atleta? Eu não sou psicólogo. Uma vez num programa de TV, o senhor disse que o melhor jogo de sua vida foi Brasil-Holanda. O senhor pode falar sobre isso? Pelas circunstâncias, não foi o que nós ganhamos em 94, não. Foi a de 98, que nós fomos ganhar nos pênaltis. E foi uma Copa que nós fomos decidir contra a França e nós perdemos. Agora, o que se passou nessa final foi um fato raro, mas que aconteceu. O nosso time estava excepcional diante da Holanda. Ganhamos aquele jogo em que eu não tinha mais nada para falar de tática, que eu fui em cada jogador, fui no Tafarel, fui em cada jogador, puxar o ânimo de cada um, para nós tentarmos a vitória. Felizmente, ela veio. Isso foi importante para nós. No último jogo, no dia, após o almoço, houve um fato que de vez em quando ainda pergunto, por causa do Ronaldo, que ele teve uma convulsão, obviamente ele não ia jogar. Eu só soube dessa notícia às 5 e pouco da tarde, e ele já estava a caminho de uma clínica francesa. Eu escalei, já tinha até escalado, fiz uma palestra com o Edmundo, e saímos da concentração, que normalmente é cantado, batucado, desde o hotel até o campo. Isso é a norma do pessoal. Alegria, disposição, descontração. E nesse dia, o ônibus foi em silêncio, mudo. Parecia que nós estamos indo para o cemitério. Preocupação com o Ronaldo na clínica. Toda hora o doutor Lídio se comunicava com o doutor Joaquim, falava que ele estava fazendo os exames, estava tudo dentro de uma situação ótima. E nós chegamos no estádio, já estávamos fazendo a parte física, quando o Ronaldo chegou e disse, eu quero jogar. Eu não tenho nada e quero jogar. Se eu tivesse alguma coisa, eu falava. Não ia me expor a todos os brasileiros e a situação dele própria, que
Quando ele teve a convulsão, ficou aquele tempo todo com problema, mas ele voltou e foi decidido, através, não vou dizer que foi de toda a comissão, porque foi uma parte mais médica do que técnica. E como não houve uma... O doutor Lídio, até que é meu compadre, ele não falou, ele seguiu aquilo que a clínica francesa deu de resultados, que estava tudo 100%. Mas ele não falou, então tinha que ter uma decisão. E caiu nas minhas mãos, né? O Ronaldo Zagallo, não me tira desse jogo. Eu digo, você não está sentindo nada? Eu digo, agora não. Há 7 horas atrás eu estava. Aí eu decidi, você vai jogar. Porque se eu coloco ele falando tudo isso, que queria jogar e perde sem ele, eu pedi ao Zagallo para jogar, ele não me deixou jogar. A responsabilidade era toda minha, a culpa vinha toda para cima de mim. Então, como ele estava muito firme no que estava falando, eu coloquei ele dentro de campo, avisei o Edmundo que ele não ia jogar, e nós perdemos um jogo de 3-0, não por causa dele. Houve um desgaste muito grande da equipe, um mal-estar pelo que eles viram, e eu não tive, graças a Deus, a oportunidade de entrar no quarto dele quando ele estava tendo problema. Eu estava no meu quarto vendo videotape de Croácia e França, e depois eu dormi, só acordei depois que ele tinha saído. De modo que a verdade está sendo dita aqui para vocês, não há outra situação. Estava falando de comida envenenada, disseram que nós tínhamos nos vendido, coisa impossível de acontecer, de modo que vocês podem estar certos, se alguém perguntar, porque às vezes acontece num papo falar sobre o assunto, de modo que a verdade é essa. Quem é o melhor e o segundo melhor jogador do mundo? Pelé Garrincha. Por que você barrou Ademir da Guia na Copa de 74? A minha resposta, eu perguntaria, quem sairia do time de 74? Nós tínhamos jogadores como Paulo César Caju, como Rivelino, como o Dirceu, jogadores que estavam entrosados. O Ademir era uma excelente pessoa, um excelente jogador, mas, no meu ponto de vista, ele era um pouco mais lento. E por isso eu não o coloquei, mas ele foi um excelente jogador. Na sua opinião, o êxodo dos jovens jogadores de futebol para o exterior interfere negativamente na qualidade e na competitividade dos times brasileiros? No nosso campeonato brasileiro, evidente que sim. Porque antigamente os jogadores jogavam 8, 10 anos no mesmo clube. As equipes eram fortes. Hoje a seleção brasileira não sai nem do Brasil, está tudo na Europa. Quer dizer, é totalmente diferente. Mas a vida mudou, ninguém pode proibir uma pessoa de ganhar mais e, consequentemente, nós sofremos, aqueles que veem os jogos, estão sofrendo a consequência. Mas até que está interessante, mas por baixo, não lá por cima, né? Porque os craques estão todos fora. Hoje em dia, um técnico de futebol também precisa ter conhecimentos empresariais e administrativos? Eu acho que eu só conheço um, Luxemburgo. Qual o seu sentimento pelo Flamengo? Depois do Juvenil do América, eu joguei no Juvenil do Flamengo. E fiquei até junho de 58. Até terminar a Copa. E eu tinha o passe livre naquela época, eu exigi passe livre.
Eles até disseram que não podia aceitar o passe livre. E eu, então, estipulei em 30 mil réis. E, com isso, eu fiz o contrato, ficou estipulado, e eu saí do Flamengo, não porque eu quisesse, porque lá na minha casa foi o Solis e o Fadel, que era o diretor de futebol. E vieram me pedir para que eu não saísse do Flamengo. Eu digo, eu não quero sair. Desde que eu cheguei aqui, que eu disse que trocava o meu passe por um trabalho na Caixa Econômica, que era de um nível bom, porque eu pensava pelo futuro, né? Na época eu tinha 2 filhos e não se ganhava bem, tinha que usar muita cabeça para não jogar dinheiro fora, saber empregar, e, consequentemente, eles sentiram que 8 anos sem me conseguir o emprego, como é que eles iam conseguir o emprego em 2 dias? Que eu já tinha uma proposta do Botafogo de 3 milhões, e eu acabei vendendo o meu passe para o Botafogo. Foi assim que eu saí. E a felicidade que eu tenho, uma estrela muito grande. Quando a Copa acabou, dia 29 de junho, nós éramos campeões do mundo, dia 30 de junho acabou o meu contrato. Então, foi uma felicidade dupla, no caso, em ser campeão e ter o meu passe livre. Eu estava livre naquele momento. Qual a sua expectativa para o futuro do esporte? O Brasil está desenvolvendo mais do que antigamente. Hoje nós já temos aí o nosso vôlei. Eu antigamente torcia para o basquete, a beça. Hoje eu torço para o vôlei, porque é ganhador. Está tendo mais formação. E o basquete agora já tem um técnico da Espanha. Quer dizer, o Brasil tem que melhorar. Consequentemente, os próprios garotos de rua, como a gente fala, a gente fica triste, porque é um nível muito baixo. Nós precisávamos ter mais faculdades, como a UERJ, no caso, para ter o estudo, porque sem o estudo nós não somos nada na vida. É de grande importância. Você não pode ficar à mercê de ter um talento e não ir à frente, porque jogador de futebol é um ponto de interrogação na vida de cada um. Poucos vão à frente. Vocês olham assim, digam Ronaldinho Gaúcho, Kaká, mas tem milhões passando fome. Inclusive até jogador que foi bicampeão do mundo sem situação. Então a educação é importante na nossa vida. Na sua opinião, qual é o melhor jogador de futebol hoje? Eu gosto de um jogador que é inteligente, tem um objetivo do gol, tem visão de campo. Eu sou mais o Kaká. Na sua carreira, o que você faria de novo, com certeza, e o que você não faria? O que eu faria era nascer nessa época. Preferia nascer nessa época do que na época que eu nasci. Evidente que você está vivendo uma profissão em que você teve a felicidade de participar, ganhando vários títulos, e hoje um jogador não precisa ser campeão do mundo, basta passar 3 anos numa boa equipe, porque talvez ele faz a independência dele, enquanto os grandes nomes de jogadores da seleção não estão numa boa situação. De onde surgiu a expressão "vocês vão ter que me engolir"? Foi um desabafo.
nós estávamos na Copa América e eu soube que 2 jornalistas, o Kifuri e Juarez Soares, porque às vezes uma pessoa não gosta da gente, mas você também tem amigos dentro da imprensa que gostam. E foi passado para mim que eles estavam querendo me derrubar e colocar o Luxemburgo dentro da seleção brasileira. E você não pode dar resposta. O Brasil ganhava, jogou outro jogo ganhando, e foi sucessivamente sem eu poder falar nada. Você só podia dar uma resposta na final, e se ganhasse. Então eu esperei o momento. Esperei o momento, e aí veio essa expressão. O Galvão Bueno me fez a pergunta, e eu estava roxo, a 3.600 metros. Dei a resposta que veio assim, eu não pensei, vocês têm que me engolir. Foi a resposta. Mas hoje, o vocês têm que me engolir é a criança, todo mundo, eu passo na rua, todo mundo mexe. Ficou uma frase que marcou e gostosa. Né? Como aconteceu, vou só dizer um fato interessante para encerrar, não é isso? Quando eu estava na África do Sul, nós fizemos o primeiro gol. Eu tinha que ficar sentadinho onde eu estava. Veio o segundo. Não posso fazer nada. Quando o Bebeto fez o terceiro gol, aí saiu uma esquadrilha. Saí eu na frente, o Américo, o Primo e o massagista. Fomos até lá no banco deles. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos vocês pelo espaço que eu tive, principalmente ao reitor de toda a comissão, tá? E muito obrigado por tudo. O Mário Jorge Lobo Zagallo é um dos grandes esportistas brasileiros e que, na realidade, contribuiu muito para o desenvolvimento do esporte e principalmente para alegrar todos os cidadãos do nosso país. Foi vencedor na Copa de 58, de 62, vencedor na Copa de 70, ou seja, é um exemplo de vida pela sua honestidade, pela sua conduta ilibada para todos os jovens e para todos os estudantes da nossa universidade. Zagallo representa o vencedor, Zagallo representa o estímulo para esses garotos que estão começando uma carreira, já que a gente pode chamar da vida profissional. Então isso, eu acho que nada melhor para simbolizar o brasileiro que nós somos do que Mário Lobo Jorge Zagallo. Zagallo, o que representa para o senhor ser homenageado com a condecoração da Ordem do Mérito José Bonifácio? A medalha José Bonifácio, para mim, ela é diferenciada. Eu já recebi várias homenagens, mas receber do porte de uma medalha com o nome de José Bonifácio é muito importante. E tem uma coincidência com a minha vida esportiva, que eu gosto muito do número 13, e o José Bonifácio tem 13 letras. É uma grande coincidência. Eu só tenho que agradecer ao reitor Ricardo pelo que estão realizando hoje aqui na UERJ, me homenageando. Eu acho que é de grande importância na vida do cidadão ele estudar. Eu comecei a minha vida no futebol, mas eu estudei. Por isso que eu estou dizendo que é de grande importância. E eles que estão fazendo educação física já estão com um caminho meio andado para poder desenvolver a sua ideia, né, de ser professor e alcançar o objetivo que ele deseja. Isso é o mais importante.